Meu nome é Tiago, e o que estou prestes a relatar não é fruto de uma mente perturbada ou de um pesadelo mal digerido. É a pura verdade, uma verdade que eu daria qualquer coisa para esquecer. Durante anos, eu e meus amigos fomos fascinados pelo desconhecido, por aquilo que se esconde nas sombras da realidade cotidiana. Era uma curiosidade quase infantil, uma vontade de desafiar os limites do que é considerado seguro. Mas naquela noite, nossa curiosidade nos levou longe demais. Tudo começou com um livro. Um volume antigo e empoeirado que encontramos em uma livraria escondida no centro da cidade. A capa era de couro preto, desgastada pelo tempo, e as páginas eram grossas, cheirando a mofo e mistério. O título estava escrito em uma língua que nenhum de nós reconhecia, mas o que nos atraiu foi o símbolo gravado na capa, um círculo com intrincados desenhos em seu interior, quase como runas antigas. Marcos, o mais ousado do grupo, foi quem sugeriu que comprássemos o livro. É só uma brincadeira, ele disse, com aquele sorriso despreocupado que sempre o acompanhava. Vamos ver o que esse velho manual tem a nos oferecer. Relutante, mas tomado pela curiosidade, concordei. Era uma tarde comum de sexta-feira, e a ideia de explorar o que quer que estivesse naquele livro parecia emocionante, uma quebra na monotonia do dia a dia. Passamos a tarde folheando as páginas, rindo das ilustrações grotescas e das descrições esotéricas que acompanhavam cada ritual. Mas no meio do livro, encontramos algo que nos fez parar. Um ritual diferente, detalhado de forma assustadoramente precisa, prometia a invocação de uma entidade poderosa. As instruções eram claras, e a advertência ainda mais: somente os tolos ousam evocar o que não podem controlar. Laura, que sempre foi a mais cautelosa, sugeriu que deixássemos o livro de lado, que não brincássemos com coisas que não compreendíamos. Mas a ideia já havia sido plantada, e como adolescentes inconsequentes, o desafio era irresistível. Decidimos que realizaríamos o ritual naquela mesma noite, no porão abandonado da velha casa dos pais de Marcos, onde já havíamos realizado outras aventuras ocultas. Quando o sol começou a se pôr, pegamos tudo o que precisávamos: velas negras, um punhado de sal grosso, e o livro que agora parecia pulsar com uma energia própria. Havia algo no ar, uma tensão quase palpável, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria. O porão da casa de Marcos era o lugar perfeito para algo assim. Escuro, frio, com paredes cobertas de musgo e teias de aranha, o ambiente exalava um ar de abandono e mistério. Arrumamos as velas em um círculo, desenhamos os símbolos no chão com sal e nos posicionamos ao redor, o livro aberto no centro, como se fosse uma peça de altar em um ritual profano. Enquanto Marcos recitava as palavras em uma língua desconhecida, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. O ar parecia ficar mais pesado, as sombras nas paredes começaram a se alongar, e uma leve brisa, fria como a morte, soprou através do porão. Júlia, que estava ao meu lado, segurou minha mão com força, seus olhos arregalados de medo, mas ninguém ousou interromper o que começamos. Com as últimas palavras proferidas, o silêncio caiu sobre o porão como uma manta sufocante. As velas tremeluziram, quase apagando, e eu senti uma presença, algo que não estava lá antes. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de uma energia que não deveria existir, uma vibração que parecia ressoar com nossos próprios corações, cada batida mais pesada e lenta do que a anterior. E então, no centro do círculo, algo começou a se formar. Uma sombra, densa e escura, que parecia se erguer do próprio chão, como se estivesse sendo moldada pelo ar ao nosso redor. Não era uma forma definida, mas a sensação de estar sendo observado por algo além da compreensão humana era inegável. Foi naquele momento que percebi que havíamos cometido um erro terrível. Algo havia sido despertado, algo que não pertencia a este mundo, e que agora estava ali, conosco, no porão escuro. E no fundo do meu ser, eu sabia que não havia mais volta. O que se seguiu após aquele instante de silêncio foi um mergulho em um abismo de terror que eu jamais poderia ter previsto. A sombra que se erguia no centro do círculo começou a se mover de uma maneira que desafiava a lógica. Não tinha uma forma definida, mas mudava constantemente, como se estivesse tentando se adaptar à nossa realidade. Seus contornos eram fluidos, quase líquidos, mas ao mesmo tempo, sólidos o suficiente para transmitir uma sensação de perigo iminente. O porão,
que antes parecia um espaço grande e vazio, começou a se sentir cada vez menor, como se as paredes estivessem se fechando sobre nós. O ar ficou ainda mais denso, dificultando a respiração, e um odor acre de enxofre começou a impregnar o ambiente. As velas que havíamos acendido começaram a cintilar de forma irregular, lançando sombras frenéticas que pareciam ter vida própria, dançando em padrões impossíveis nas paredes mofadas. Marcos, que havia conduzido o ritual com uma confiança imprudente, começou a perder sua compostura. Ele olhava fixamente para a sombra, seus olhos arregalados e cheios de algo que eu nunca tinha visto nele antes. Pavor absoluto. Isso não era para acontecer, ele sussurrou, sua voz mal audível sobre o som crescente de algo que parecia vento, mas que, curiosamente, não movia nada ao nosso redor. A sombra, então, fez algo que gelou meu sangue. Ela se estendeu, quase como se tivesse tentáculos, movendo-se em nossa direção com uma fluidez assustadora. Laura gritou, sua voz ecoando pelo porão, mas ninguém se mexeu. Era como se estivéssemos paralisados, presos em um pesadelo do qual não podíamos acordar. A sombra envolveu Marcos primeiro. Ela não tocou fisicamente, mas pude ver algo como um véu de escuridão deslizando sobre ele, obscurecendo sua forma. Marcos começou a tremer, seu rosto contorcendo-se em uma expressão de dor e terror. Está dentro da minha cabeça. Ele balbuciou, suas mãos agarrando a própria cabeça, como se tentasse arrancar algo de dentro dela. Foi então que percebi que o que quer que fosse aquela entidade, ela estava se alimentando de nós, explorando nossos medos mais profundos, nossas fraquezas. Eu podia sentir algo rastejando nas bordas da minha consciência, uma presença tentando invadir minha mente, sondando meus pensamentos e emoções. Era como se a própria sombra estivesse tentando me arrancar do meu próprio corpo, tomando conta do meu ser. Júlia, ao meu lado, começou a murmurar freneticamente, recitando uma oração que sua avó lhe ensinara quando era criança. Suas palavras, no entanto, pareciam não ter efeito algum. A sombra continuava a se aproximar, envolvendo-nos em sua escuridão. Laura, que até então estava congelada de medo, finalmente cedeu à pressão e correu para a escada que levava para fora do porão. Mas antes que pudesse chegar ao primeiro degrau, a sombra se lançou sobre ela, puxando-a de volta para o círculo. O grito que ela soltou foi cortado abruptamente, e tudo o que restou foi o som do vento sussurrando ao nosso redor. Eu sabia que estávamos todos condenados. O que havíamos evocado não era apenas um espírito. Era uma força antiga, algo que existia muito antes de qualquer um de nós, algo que não deveria ter sido perturbado. O círculo que desenhamos no chão, que deveria nos proteger, agora parecia mais uma prisão, mantendo-nos dentro, à mercê daquela presença maligna. Desesperado, tentei lembrar das palavras de desfazer o ritual, algo que o livro mencionava brevemente. Mas minha mente estava confusa, cheia de sussurros e gritos, como se a própria entidade estivesse se divertindo em me ver lutar inutilmente. Com os poucos resquícios de sanidade que me restavam, comecei a recitar o que eu lembrava das palavras, esperando que funcionassem. A cada sílaba que eu pronunciava, a sombra parecia reagir, esse contracendo e angelando, como se estivesse resistindo. Mas ao invés de enfraquecer, a presença dentro de mim começou a crescer, como se estivesse absorvendo minha energia, usando minha própria tentativa de expulsá-la contra mim. Marcos, que agora estava de joelhos, com o olhar vazio, murmurou algo que me fez parar. Tiago, nós somos o sacrifício. Sua voz era um sussurro rouco, como se a sombra tivesse drenado tudo o que restava dele. Ela não quer ir embora. Ela quer ficar. E nós somos a porta. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. O ritual não havia sido feito para invocar um espírito que nos servisse. Ele havia sido um convite para que uma entidade muito mais antiga e poderosa entrasse em nosso mundo. E agora, com cada palavra que eu proferia, eu estava fortalecendo esse vínculo, abrindo a porta para que ela tomasse completamente o controle. Foi nesse momento que a sombra finalmente se ergueu por completo, cobrindo o teto do porão, uma massa informe de escuridão absoluta, pulsando com uma vida própria. Tudo ao redor começou a se desintegrar, as paredes, as velas, até o chão, como se a realidade estivesse sendo devorada por aquele ser. E eu, impotente, sentia a última gota de luz dentro de mim sendo extinguida, sendo absorvida pela escuridão que havia evocado.
Com as últimas palavras do ritual ainda ecoando em minha mente, a sombra se lançou sobre mim, e a última coisa que vi antes de tudo desaparecer foi o rosto de Marcos, vazio, desprovido de vida, antes de ser completamente engolido pela escuridão. Eu sabia que o mesmo destino me aguardava, e que não havia mais escapatória. O clímax daquela noite se desenrolou como um pesadelo de que não se pode acordar, um pesadelo que nos arrastou para as profundezas do desconhecido, onde a própria realidade parecia desmoronar. A sombra, agora uma entidade massiva e pulsante, preenchia o porão com uma presença opressiva. O ar estava tão pesado que respirar se tornou uma luta. Cada inspiração parecia afogar-me em uma escuridão que ameaçava me consumir por completo. O mundo ao meu redor estava se desfazendo, como se a entidade estivesse rasgando o tecido da realidade, criando uma distorção que fazia as paredes do porão parecerem mais distantes, como se estivessem se esticando até o infinito. A escuridão não era apenas ausência de luz, era uma coisa viva, consciente, uma força que se alimentava de medo, de desespero. Eu podia sentir isso, como se ela estivesse me sugando para dentro de si, uma fome insaciável que nada do que eu pudesse fazer seria capaz de saciar. Foi nesse momento que percebi que Marcos estava de pé novamente, mas ele não era mais o Marcos que eu conhecia. Seu rosto, antes vibrante com aquela confiança despreocupada, agora estava vazio, os olhos opacos, sem vida, como se a sombra tivesse tomado o controle de seu corpo. Ele se moveu em minha direção, mas seus passos eram lentos, arrastados, quase como se ele estivesse sendo controlado por fios invisíveis. Seus lábios se abriram em um sorriso que não era humano, um sorriso distorcido, como uma máscara de cera que derretia sob o calor. Tiago, ele sussurrou, sua voz reverberando pelo porão, distorcida e cheia de ecos. Ela me mostrou o outro lado. Não há luz lá, só um vazio sem fim, e ela quer que você venha também. As palavras de Marcos não eram um convite, mas uma sentença. Algo dentro de mim soube, naquele instante, que eu estava à beira do abismo, e que não havia mais volta. A sombra havia se enraizado não apenas no porão, mas em nós. Ela estava usando Marcos como uma marionete, manipulando-o para completar o ritual, para garantir que nenhum de nós escapasse. O sorriso de Marcos se alargou ainda mais, esticando a pele de seu rosto de uma forma grotesca, e então ele levantou as mãos, apontando para mim. Naquele instante, a sombra ao redor pareceu se contrair, concentrando-se em torno dele, como se estivesse se preparando para desferir um golpe final. Laura e Júlia, que estavam imóveis, com expressões de puro terror, começaram a ser envolvidas pela escuridão também, seus corpos se contorcendo enquanto a entidade se infiltrava em suas mentes, sugando suas almas. Eu sabia que tinha que fazer algo, mas estava congelado de medo, incapaz de reagir, enquanto assistia a entidade consumir aqueles que eu chamava de amigos. Foi então que uma ideia desesperada surgiu em minha mente. Se o ritual havia criado essa conexão entre nós e a entidade, talvez houvesse uma maneira de quebrá-la. Mas para isso, eu teria que fazer algo que me aterrorizava ainda mais do que a própria entidade. Eu teria que me oferecer como um sacrifício, abrir minha mente e minha alma para que a escuridão me tomasse por completo, na esperança de que ela me consumisse e deixasse os outros escapar. Com um último suspiro, decidi que não tinha outra escolha. Fechei os olhos e, com uma determinação desesperada, comecei a recitar as palavras do ritual de novo, mas desta vez com uma intenção diferente. Eu estava convidando a entidade para dentro de mim, oferecendo-me como um receptáculo para que ela pudesse consumir tudo o que quisesse, desde que deixasse os outros viverem. A escuridão ao meu redor pareceu hesitar por um momento, como se estivesse considerando minha oferta. E então, senti um frio intenso percorrer meu corpo, começando pela base da espinha e subindo até a nuca. A entidade estava me aceitando. As sombras que se moviam pelo porão começaram a convergir em minha direção, formando uma espiral negra que se fechava ao meu redor, envolvendo-me em uma escuridão total. Senti meu corpo se tornar rígido, como se estivesse sendo preso por correntes invisíveis. Minha visão escureceu completamente, e o mundo ao meu redor desapareceu, deixando apenas um vazio absoluto, onde o tempo e o espaço não tinham significado. Eu não conseguia mais ouvir nada, nem mesmo meus próprios pensamentos. Só havia a escuridão, uma escuridão que se espalhava dentro de mim, devorando tudo o que eu era. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, fui engolido pelo abismo, sentindo-me dissolver na vastidão infinita da entidade.
Mas então, algo inesperado aconteceu. Dentro daquela escuridão, uma pequena faísca de luz surgiu, fraca, mas constante. Era uma faísca que representava o que restava de minha humanidade, minha vontade de lutar, de sobreviver. E essa faísca começou a crescer, a se expandir, a empurrar a escuridão para fora, lutando para recuperar o controle. A entidade, percebendo o que estava acontecendo, começou a se debater, tentando esmagar aquela pequena luz, mas era tarde demais. A luz explodiu em um brilho ofuscante, e a escuridão foi rasgada, como um véu sendo destruído pelo vento. Senti a entidade recuar, sua presença se dissipando, se quebrando em 1000 pedaços de escuridão que se espalharam pelo nada. E então, tudo ficou em silêncio. Acordei deitado no chão do porão, cercado pelos corpos inertes de Marcos, Laura e Júlia. A entidade havia desaparecido, mas o porão estava em ruínas, como se tivesse sido dilacerado por uma força inimaginável. Olhei para meus amigos, e para minha surpresa, eles estavam respirando, ainda vivos, mas inconscientes. Eu havia conseguido. De alguma forma, eu havia derrotado a entidade. Mas enquanto me levantava, uma sensação terrível me tomou. Embora a entidade tivesse sido banida, algo dela havia ficado para trás, dentro de mim. Um fragmento daquela escuridão ainda residia em meu ser, uma pequena semente que, embora adormecida, poderia acordar a qualquer momento. E foi então que percebi a verdade. O sacrifício não havia sido em vão, mas o preço que paguei foi muito maior do que imaginei. Eu havia salvado meus amigos, mas ao custo de carregar aquela escuridão dentro de mim pelo resto da vida, uma escuridão que, um dia, poderia se libertar novamente. E assim, saí do porão, deixando para trás um lugar que nunca mais seria o mesmo, sabendo que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Porque agora, eu era a porta. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Saímos do porão como sobreviventes de uma guerra invisível, mas todos sabíamos, no fundo, que a verdadeira batalha havia apenas começado. Meus amigos estavam vivos, mas marcados por algo que nenhum de nós poderia entender completamente. Não falamos sobre o que aconteceu. Era como se as palavras fossem insuficientes para descrever o terror que experimentamos, ou talvez estivéssemos simplesmente tentando fingir que nada daquilo era real. Nas semanas seguintes, tentamos retomar nossas vidas, mas era impossível ignorar as mudanças. Laura, antes alegre e extrovertida, tornou-se retraída, quase uma sombra de quem fora. Ela evitava espelhos e janelas, como se tivesse medo do que poderia ver neles. Júlia, por outro lado, começou a ter crises de pânico, acordando no meio da noite aos gritos, dizendo que ainda podia sentir a sombra ao seu redor. E Marcos? Marcos simplesmente se afastou de todos nós, isolando-se em sua própria escuridão, como se estivesse tentando lidar sozinho com os demônios que despertamos. Quanto a mim, comecei a perceber os sinais de que algo estava terrivelmente errado. A princípio, eram apenas pequenos lapsos de memória, momentos em que eu não conseguia lembrar o que havia feito ou onde havia estado. Mas então, começaram os sonhos. Sonhos de um lugar vasto e vazio, onde eu vagava sozinho por uma escuridão infinita, cercado por sussurros indistintos. E sempre, em algum ponto desses sonhos, eu via uma luz distante, uma pequena faísca que parecia ao mesmo tempo me atrair e me repelir. Acordava suando frio, com o coração batendo acelerado, e sentia uma presença no quarto, uma sombra que não era visível, mas que eu sabia estar ali, observando-me. Tentei ignorar, convencer-me de que eram apenas efeitos colaterais do trauma, mas a verdade era inescapável. A entidade que evocamos havia deixado uma parte de si em mim, um fragmento de escuridão que, dia após dia, parecia crescer. Os lapsos de memória se tornaram mais frequentes, e logo percebi que havia períodos inteiros dos quais eu não me lembrava. Meus amigos começaram a me evitar, dizendo que eu parecia distante, frio, como se não fosse mais eu mesmo. E talvez eles estivessem certos. Porque, em um desses lapsos, encontrei-me em um lugar que não reconhecia, uma casa velha e abandonada, com símbolos gravados nas paredes, símbolos que reconheci imediatamente, eram os mesmos do ritual. A casa estava vazia, mas havia sinais de que alguém, ou algo, estivera ali recentemente. Círculos de velas queimadas no chão, restos de sal espalhados pelos cantos, e uma sensação de opressão que quase me sufocava. E foi então que percebi, com um horror crescente,
que a entidade estava usando-me para continuar seu trabalho. Eu estava sendo manipulado, controlado por aquela escuridão que agora fazia parte de mim. E então, uma noite, tudo veio à tona. Acordei de um desses lapsos de memória no meio do ritual. As velas estavam acesas ao meu redor, e no chão, um círculo perfeito de símbolos estava desenhado. No centro, havia um espelho antigo, o vidro quebrado em várias partes, refletindo uma imagem distorcida do que eu havia me tornado. No reflexo, não vi apenas a minha figura, mas a sombra, a mesma sombra que evocamos naquela noite fatídica. Ela estava lá, atrás de mim, envolvendo-me, como um manto de escuridão que eu nunca conseguiria remover. O pânico tomou conta de mim, mas antes que eu pudesse reagir, senti uma força invisível me puxando para o espelho. Era como se o vidro quebrado estivesse se movendo, se moldando ao meu redor, tentando me engolir, me puxar para dentro dele. E então, ouvi a voz de Marcos, ou melhor, o que restava dele. Você nunca foi a porta, Tiago, você foi a chave. A escuridão dentro do espelho começou a se expandir, como uma maré negra, e eu sabia que, se não fizesse algo, seria consumido, preso para sempre naquele vazio que havia visto nos sonhos. Com o último esforço de vontade, comecei a recitar as palavras do ritual mais uma vez, mas desta vez não para evocar ou banir, mas para destruir. Eu sabia que, se conseguisse quebrar o ciclo, talvez pudesse finalmente acabar com aquilo. Mas a entidade lutou, usando cada pedaço de escuridão dentro de mim para tentar me calar. O espelho começou a rachar, a quebrar sob a pressão, e as sombras ao meu redor se contorciam, tentando se agarrar a mim. O chão começou a tremer, e as paredes da casa se fecharam, como se estivessem sendo comprimidas por uma força invisível. Tudo ao meu redor começou a desmoronar, mas continuei recitando, sabendo que aquela era minha única chance. E então, no momento em que senti que não poderia mais continuar, o espelho explodiu em uma chuva de cacos, e a escuridão que estava dentro dele foi sugada para dentro do vazio que ele havia criado. A casa inteira parecia desmoronar ao meu redor, mas, de repente, tudo ficou em silêncio. A escuridão se dissipou, e eu caí de joelhos, exausto, mas aliviado. Olhei ao redor, e vi que a casa estava em ruínas, os símbolos destruídos, o ritual desfeito. A entidade havia sido banida, ou pelo menos, era o que eu esperava. Mas quando me levantei e olhei para o espelho quebrado, vi algo que fez meu coração parar por um momento. No reflexo dos cacos espalhados pelo chão, vi meu próprio rosto, mas meus olhos ainda tinham aquele brilho escuro, aquela sombra que nunca me abandonaria. Entendi, naquele momento, que havia vencido a batalha, mas não a guerra. A escuridão ainda estava lá, uma parte de mim para sempre. E enquanto eu deixava a casa, sabia que, embora tivesse destruído o ritual, a sombra dentro de mim era uma cicatriz que nunca se curaria. Agora, vivo com essa consciência, com esse peso. Sei que a entidade ainda está lá, esperando, sempre à espreita nas sombras da minha mente. E, às vezes, quando estou sozinho no escuro, ouço aquele sussurro distante, a risada fria que me lembra que, um dia, ela pode voltar. Porque a verdade é que, quando se brinca com o desconhecido, não se pode voltar atrás. A escuridão pode ser banida, mas nunca é destruída completamente. Ela sempre encontra uma nova forma, um novo caminho, uma nova chave.